Hélio José, como havia conversado com Vossa Excelência, que nós estaríamos aqui nessa sexta-feira, chamado feriadão, para dialogar com o povo brasileiro via o sistema de comunicação do Senado sobre a CPI da Previdência. E assim o fizemos. Eu suspendi a minha viagem, Vossa Excelência tinha inúmeros outros compromissos para falar dessa CPI, porque achamos importante, porque tanto a sua rede social como a minha, né, as nossas redes sociais, dizem, não, mas não é divulgado devidamente o relatório que nós estamos assinando embaixo. Digo, olha, vocês entrem e assistam pela TV Senado, nessa sexta-feira que eu, o senador Hélio José, e aqui cumprimento já o presidente da Casa, que não criou nenhum obstáculo nesse sentido, e cumprimento aqui todos os funcionários do nosso Senado, que por ser um feriadão, né, podia alguém achar que não ia ter nada. Mas eles estavam aqui de plantão, iam trabalhar normalmente, e não me diziam agora, alguns, olha, senador, é importante esse relato da CPI para que o Brasil saiba realmente qual é a situação. Eu quero cumprimentar. Primeiro, Vossa Excelência, que como teve uma postura equilibrada, tranquilo, sempre na linha daquilo que nós falamos, tanto eu, Vossa Excelência, e os outros senadores, é uma CPI propositiva. Porque teve alguns convidados, grandes devedores, que chegaram até com habeas corpus na mão, lembra? Achando que nós íamos mandar prender alguém. Nós não temos poder de prender ninguém. Nós temos que fazer como Vossa Excelência fez. Encaminhar para os órgãos competentes e, se tiver que alguém responder, vai responder. Baseado no trabalho brilhante, compacto e, ao mesmo tempo, corajoso, que Vossa Excelência assina como relator, mas que eu quero cumprimentar todos os senadores, né, e todas as entidades que tiveram lá naquela oportunidade, que já concluímos, né? Dia 6 agora, que é a segunda, seria o prazo limite. Então, dia 6 nós pretendemos entregar já, começar a entregar ao presidente do Congresso, e como Vossa Excelência lembrou muito bem, a todos os senadores e deputados, 81 aqui e 63 lá. Vossa Excelência lembra que foram 62 senadores, porque a gente fala 61 assinaram, e mais, naturalmente, eu e Vossa Excelência, com o apoio de todas as entidades desse país, todas as entidades apoiaram. Não teve uma entidade que se manifestou contra a importância dessa CPI. Quero cumprimentar a consultoria do Senado, só não vou citar nomes, poderia citar um ou outro mais próximo a mim, mas não o farei, né? Quero cumprimentar toda a consultoria, porque mesmo aqueles que não estavam lá estavam atuando em outras áreas, mas sempre contribuindo. O relatório está sendo muito elogiado. Vossa Excelência teve cuidado de cada número que Vossa Excelência coloca, cada dado, cada informação, cada proposta. Vossa Excelência lembra no relatório, essa proposta veio da audiência no número tal, conforme consta aqui nos documentos que as pessoas podem se socorrer. Vossa Excelência lembrou muito bem das nossas páginas, da página do Senado, que está lá o relatório da CPI, transparência absoluta. Eu vi que alguns, que não é verdade, desculpe a expressão, deve ter um problema vinculado, eu digo problema vinculado a grandes devedores, tentam desqualificar. Isso é normal. Eu até respeito, porque na política é isso, tem que ter o contraditório. Agora, nós temos muito consciente que essa CPI, ela entra para a história do Brasil. É a primeira CPI da Previdência que se fez, teve início, meio e fim. Que já teve na Câmara uma, como eu estava lá, mas já fizeram ela morrer na metade. Essa não, pelo contrário. Foram 4 meses, depois mais 2 meses, o custo foi insignificante, nós tínhamos 150 mil para gastar, de 4 meses, depois mais 2, e não gastamos nem a metade disso, ou gastamos acho que 1/3 disso, né? Não chegou a 1/3. E demos devolvendo para casa o restante. Que eu acho que a casa poderia fazer um gesto ao Brasil, via gráfica, imprimir, porque esse trabalho não pode ficar, embora a gente vai mandar, por conta minha e sua, bem dizer, para os senadores e deputados, prefeitos e governadores,
a Casa poderia imprimir e remeter para as universidades também, porque, como alguém disse lá, e foi um estudioso no tema, eu repito a frase dele, não terá uma universidade desse país que atue nesta área, por exemplo, do direito, né, do direito previdenciário, da seguridade, que não vai ter que ter esse livro, eu diria, que é o relatório da CPI da Verdade, para se debruçar, porque ali a gente conta, inclusive, eu digo a gente porque é nós todos contamos um histórico de como é que começou, onde estiveram os maiores problemas, o que está acontecendo agora, e aí, Vossa Excelência muito bem leu aqui, já apontou o futuro. O que temos que fazer? Então não adianta querer negar a CPI. A CPI existe, ela é verdadeira, e por isso, se tiver um mínimo de bom senso por parte do governo, com esse relatório na mão, o governo esquece de vez essa dita reforma da Previdência, que quer que a pessoa se aposente depois dos 49 anos de contribuição e quer também que só depois dos 65 de idade. Eu insisto muito com esse dado. Como a média de emprego do brasileiro é 9,1 meses por ano, a média é essa. Então, para você fazer o cálculo para se aposentar, você terá que partir do dia que assinou a carteira, digamos que assinou a carteira com 20, mais 64, 84. Vai se aposentar com 84, Senador vocês Paulo sabem.